Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. O texto bíblico que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18. E nós leremos do primeiro verso ao verso 8. E eu quero lembrar você que nós estamos numa série de mensagens, você que já tem acompanhado Palavra de Fato, nós estamos numa série de mensagens baseada nas parábolas de Jesus. E esta é uma das parábolas mais interessantes de Jesus, porque nos convida a perseverar na oração. Então, veja o que Jesus nos ensina nesse texto de Lucas 18, do verso 1 a 8, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o justo juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que podemos falar sobre oração que já não fora dito? O que nós podemos ensinar para você sobre oração que você já não tenha aprendido? Todas as vezes que vamos falar ou ministrar sobre oração, essa é uma das perguntas que nós nos fazemos. O que podemos ensinar sobre oração, o que podemos pregar sobre oração, ou sobre oração que as pessoas já não saibam? No entanto, essa pergunta ela é equivocada, porque é fruto da ideia de que a qualidade da nossa experiência cristã é medida pelo grau de conhecimento que temos da Escritura. Há muitas pessoas que medem a qualidade da sua experiência cristã ou da sua espiritualidade cristã pelo quanto elas conhecem sobre determinado assunto. E no tocante à oração, muitas pessoas se contentam em simplesmente saber muito sobre oração. Muitas pessoas se contentam em simplesmente saber muito sobre a teologia da oração, a doutrina da oração. No entanto, nós precisamos entender que não é pelo saber bíblico que medimos a qualidade da nossa experiência com Deus. Não é o quanto você sabe sobre oração que vai determinar a qualidade da sua experiência cristã. Não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica. Há muitas pessoas que sabem muito sobre oração, mas praticam muito pouco. Tem uma doutrina de oração bastante coesa, bastante sólida, bastante ampla, mas sua vida de oração é rasa, a sua vida de oração é nula, não tem de maneira nenhuma uma habilidade, uma prática cotidiana em falar com Deus. Portanto, quando agora nos propomos a compartilhar com você sobre a perseverança da oração, abandone a ideia de que você não precisa saber mais sobre oração, porque, afinal de contas, você já sabe o bastante. Não. A pergunta que você precisa fazer agora é o quanto você precisa desenvolver a oração na sua vida. Aliás, há muitas pessoas que até oram bastante. É de fato, muitas pessoas até têm uma prática de oração constante, porém, há muitos que, orando muito, oram com motivações equivocadas. Essa palavra também vai ajudar você a corrigir algumas motivações do seu coração que têm levado você a prostrar-se de joelho. Nem todos aqueles que oram, oram corretamente. Há muita gente orando, mas com intenções
totalmente equivocadas, erradas, motivações que não têm a ver com a maneira como Deus nos ensina a prática da oração. Então, vamos olhar para essa parábola de Jesus, essa parábola tão interessante, para aprender um pouquinho sobre a perseverança na oração. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto bíblico é que a perseverança na oração é para os fracos e indefesos. A perseverança na oração é para os fracos e para os indefesos. Se você fizer uma observação nas parábolas de Jesus, Jesus usou diversos personagens. Sua maioria, Jesus usou homens. Alguns poderosos, como agricultores, lavradores, homens proprietários de terra, para falar sobre outros assuntos. Mas quando Jesus usa uma parábola para falar sobre oração, Jesus não explora a figura de alguém forte. Jesus não vai usar a figura de alguém que tem poder. Jesus vai usar a figura de uma pessoa totalmente indefesa e fragilizada. Jesus coloca como personagem central dessa parábola uma viúva. As viúvas, nos dias de Jesus, eram pessoas totalmente indefesas, desprotegidas, eram pessoas dotadas de grande fraqueza. Hoje, nossas viúvas, elas têm o amparo da Previdência. Algumas recebem pensões que dão a elas uma qualidade de vida até razoável. No entanto, nos dias de Jesus, muitas viúvas ficavam totalmente desamparadas. Algumas perdiam, inclusive, as suas posses, porque às vezes o seu marido falecia, deixava dívidas, e o credor vinha e confiscava esses bens. Não era muito incomum ver pelas ruas mulheres mendigando porque haviam ficado viúvas. Então, as viúvas, no Velho Testamento, por exemplo, são sinônimos de pessoas desamparadas, fracas. Por isso os profetas alertavam constantemente: cuidem das viúvas, não se esqueçam das viúvas. Por quê? Porque elas precisavam de amparo, dado a sua fragilidade. Não é à toa que Jesus coloca uma viúva nessa cena da parábola onde ele ensina sobre oração. Não é à toa, porque ele quer nos ensinar que oração é para gente como esta viúva. Oração é para pessoas desprotegidas, oração é para gente fraca, oração é para pessoas que se sentem fragilizadas. Você sabia que os fortes não oram? Os fortes não precisam orar, porque eles se sentem autossuficientes. Os fortes se bastam. Os fortes são pessoas que não precisam de ajuda, eles ajudam os outros, então eles não precisam da ajuda de ninguém. Os fortes são pessoas que têm inteligência o bastante para se virar sozinho. Os fortes são pessoas que têm o controle da situação, a situação jamais foge ao seu domínio. As pessoas que são fortes, elas são pessoas sempre prontas para socorrer o outro, porque eles não somente dão conta da sua vida, como também são capazes de dar conta da vida do outro. Então, os fortes não oram, mas os fracos são pessoas diferentes. Os fracos, ao contrário dos fortes, eles carecem de ajuda. Os fracos são pessoas que são impotentes. Os fracos são aquelas pessoas que facilmente perdem o controle de uma situação. Os fracos, via de regra, estão gritando por socorro, por ajuda. Os fracos frequentemente estão se sentindo inseguros, frequentemente estão sendo tomados pelo medo. E a oração cai bem exatamente a essas pessoas. Pessoas que se sentem fracas, pessoas que se sentem indefesas, pessoas são tomadas pelo temor. Então, oração não é para gente que se sente forte. Oração é exatamente para pessoas que se sentem pequenas, fragilizadas. Se você é uma pessoa que se sente forte o bastante, dificilmente você vai colocar seus joelhos em terra. Agora, se você é alguém que se sente
enfraquecido, você se sente fragilizado, você se sente desprotegido, desamparado, então a oração lhe cai bem. A oração é para pessoas exatamente com esse sentimento, com essa consciência. Aliás, se você perceber, Deus nos convida na sua palavra para nos colocarmos diante dele exatamente nessa condição, na condição de fragilidade, na condição de fraqueza. Veja como os servos de Deus na Bíblia se relacionavam com Deus. Veja, por exemplo, o Davi. Davi, no Salmo 9, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos. Ora, como é que o Davi se coloca na sua relação com Deus? Ele se coloca como alguém que precisa de um refúgio. Os valentes vão para a guerra, mas os frágeis são os refugiados. O Davi não se coloca na qualidade do valente, ele se coloca na qualidade daquele que precisa de um refúgio, e o seu refúgio é Deus. Nós não vamos transformar a oração no lugar de refúgio se nós nos sentimos os valentes. Via de regra, quando nos sentimos fracos e indefesos, é que oramos, porque entendemos que o Senhor é o nosso refúgio. Veja, por exemplo, o Salmo 23, versículo 1, também escrita pelo salmista Davi. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Observe, Davi está se colocando diante de Deus como uma ovelha. Aliás, ele fora pastor de ovelha por muito tempo, e ele sabia. As ovelhas são animais dóceis, as ovelhas são animais completamente sem defesa, elas são totalmente vulneráveis aos seus predadores, como os lobos. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele só busca Deus porque ele se vê como essa ovelha, dócil, indefesa, totalmente vulnerável aos seus predadores. Oração não é para gente que se sente como um lobo à espreita de atacar as suas vítimas. Oração é para gente que se sente como ovelha. Veja, por exemplo, o Salmo 17, versículo 8. O salmista diz assim: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Mais uma vez, o salmista está usando uma figura de extrema fragilidade. Não há, talvez, nenhuma parte do nosso corpo tão sensível, tão frágil como a menina dos nossos olhos. E ele está dizendo assim: Senhor, protege-me como a menina dos seus olhos. Não há situação mais fragilizada do que a menina dos olhos. E aí ele está dizendo: eu sou a menina dos teus olhos, Senhor. Preciso da tua proteção. Sou totalmente frágil. Ele usa ainda no Salmo 17, verso 8, uma outra figura. Ele diz: esconde-me à sombra das tuas asas. Sabe quando os pintinhos escutam o som da águia ou do gavião, que está por ali à espreita, pronto para agarrar um deles e levar para o abate? Eles correm, então, para debaixo das asas da sua mãe, correm debaixo das asas da galinha. Aí o salmista está dizendo: Senhor, eu também quero me esconder debaixo das suas asas. Somente aqueles que se sentem totalmente fracos é que correm para debaixo das asas do Senhor. As asas do Senhor é o lugar da oração. Portanto, não existe nenhuma motivação no coração das pessoas que se sentem fortes para orar. Há quantas pessoas que eles não oram porque, por exemplo, eles se sentem capazes demais para administrar a sua empresa. Eles não precisam mais de sabedoria, eles não precisam mais de inteligência, eles não precisam mais de habilidade, eles se bastam. Eles são capazes por eles mesmos, por isso eles não oram. Há quantas pessoas que têm os seus projetos, mas eles acham que eles não precisam de ajuda de ninguém, eles acham que eles têm o domínio sobre a situação, que eles são suficientes para fazer os seus projetos caminhar. Há quantas pessoas que não oram pela sua família porque eles acham que eles são suficientes
para fazer com que os seus filhos sejam boas pessoas, o seu casamento seja bem-sucedido. Então, eles não oram em momento algum. No entanto, quando a gente consegue olhar para nós e perceber que nós não temos sabedoria o suficiente, não temos entendimento o suficiente, não temos habilidades suficientes em nós para cuidar da nossa empresa, para administrar um projeto, para lidar com as situações da nossa família, para lidar com a nossa própria existência, é quando a gente é tomado por essa consciência de fraqueza, é que nós corremos para a oração. Eu concordo com as pessoas que dizem que religião é para gente fraca. É verdade. A oração é para gente que se sente fraco. Só que são pessoas que, embora admitam a sua fraqueza, eles sabem que é na oração que eles se tornam fortes. O apóstolo Paulo, homem de Deus, provavelmente o maior personagem do Novo Testamento. Costumo dizer, Jesus não é um personagem do Novo Testamento, Jesus é o próprio Deus do Novo Testamento. Paulo é um personagem, e Paulo é provavelmente o homem mais fantástico das Escrituras no Novo Testamento. E sabe o que esse homem fala sobre a dinâmica da sua relação com Deus? Ele escreveu uma carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, e ele vai dizer o seguinte, preste atenção no que ele disse. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Observe, Paulo está dizendo, olha, eu até encontro alguma alegria nas minhas fraquezas. Eu consigo até descobrir motivo de alegria nas minhas angústias, nas minhas necessidades, porque ele havia descoberto algo incrível. Paulo havia descoberto que, quando ele era fraco, é que ele se tornava forte. Sabe por quê? Porque quando ele percebia a sua fraqueza, ele orava. E quando os filhos de Deus oram, a força de Deus vem sobre eles. Portanto, quando você se sente fraco, você simplesmente corre para Deus. E naquele momento de oração, Deus te enche de força. Então, eu convido você que se sente fraco, você que se sente pequeno, você pode se tornar forte, não por si mesmo, mas através da oração, porque a força de Deus, o poder de Deus, há de manifestar-se sobre a sua vida. Se você tem um desafio diante de você, um novo projeto empresarial, um novo desafio na empresa onde você trabalha, você foi aprovado num concurso e, de certa forma, você teme se vai dar conta das responsabilidades ou não. Você que está começando a sua universidade e você teme se vai conseguir lidar com todas as demandas do ambiente universitário. Você que está casando e você vê as dificuldades impostas pela convivência a dois, e você, em tudo isso, se sente incapaz, a oração lhe cai bem. É na oração que você vai descobrir que é na sua fraqueza que você pode se tornar forte. Aliás, a Bíblia mostra para nós o quanto as pessoas fracas podem se tornar extremamente poderosas através da oração. A igreja de Jesus, que nasceu em Jerusalém, era uma igreja composta por aproximadamente 500 pessoas. O livro de Atos, no capítulo 1, diz que aproximadamente 500 discípulos estavam presentes quando ele foi elevado ao céu. Então imagine você, uma pequena comunidade de 500 pessoas, mas essas pessoas estavam orando constantemente. Diz a Bíblia para nós, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, o seguinte: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, como as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus discípulos. Então, observe, qual era a prática comum desta igreja? Oração. Diz o texto de Atos 1,14 que eles perseveravam na oração. No entanto, à medida que eles oravam, eles também compartilhavam o Evangelho. Mas os princípios cristãos começaram a incomodar as ideologias do Império Romano.
O Império Romano, as autoridades romanas começaram a ficar preocupadas com o avanço numérico dos discípulos de Jesus, de maneira que muitos dessas autoridades começou a empreender perseguições contra cristãos. Muitos cristãos foram mortos, como, por exemplo, Estevão. O livro de Atos diz que ele foi apedrejado. O apóstolo Tiago, fora decapitado por espada. A história da igreja vai contar que o Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O próprio apóstolo Paulo fora preso e também foi condenado à morte e decapitado. Então, muitos líderes cristãos, o próprio Coliseu romano foi testemunha da morte de famílias cristãs inteiras. E tudo isso para que a igreja fosse exterminada, o evangelho fosse interrompido, o seu processo de crescimento, mas essa gente orava. Esse povo tinha os joelhos no chão. E você sabe o que aconteceu? O Império Romano, um dos maiores impérios que já existiu sobre a face da terra, quando chega no século III, por meio de Constantino, um dos seus imperadores, teve que se render à igreja, porque mais de 50% da população já era cristã. Se o Constantino, o imperador romano, se converteu, isso é outra questão. O fato é que aquela gente fraca, numericamente pequena, totalmente vulnerável, porque não tinha nenhum poder político, aquele povo foi capaz de abalar as ideologias de um grande império poderoso. Isso é apenas um exemplo de como a oração nos faz forte quando nos sentimos fracos. Então, persevere em oração. Busque o Senhor em oração. Persevere. A oração é para aqueles que se sentem fracos e indefesos. A segunda lição que nós aprendemos nessa parábola de Jesus é que a perseverança na oração é resultado da certeza da bondade de Deus. A perseverança na oração é resultado da certeza da bondade de Deus. Jesus vai aqui fazer uma comparação, colocando esse juiz da parábola num polo na extremidade a Deus. Porque o próprio juiz da parábola diz que ele era um homem que não temia Deus, ele era um homem que não tinha sensibilidade com as necessidades do outro homem, era um homem de coração duro. Essa viúva está constantemente lhe batendo a porta, pedindo para que ele julgue a causa dela. Era muito comum os juízes também receberem propina para que dessem vereditos favoráveis a poderosos. Então, talvez essa viúva é alguém que tem um bem, uma propriedade, e que está sendo concorrida por uma outra pessoa, um homem poderoso, e que poderia comprar esse juiz, poderia pagar propina a esse juiz. Esse juiz é corrupto. Era natural que ele, então, desse ganho de causa ao adversário dessa mulher. Mas porque essa mulher estava lhe suplicando constantemente, diariamente, ele se inclinou a atender ao pedido dessa mulher. Algumas pessoas acham que este juiz é um exemplo de Deus. Não, esse juiz não é exemplo de Deus. Jesus vai dizer que se esse juiz, mesmo sendo um juiz corrupto, mesmo sendo um juiz incrédulo, se dispôs a atender essa mulher, quanto mais Deus, na sua bondade, não estará disposto a nos ajudar se a Ele clamarmos. Então, o que Jesus quer nessa parábola é mostrar que Deus é totalmente contrário a esse juiz. Esse juiz tem um coração mau. Deus tem um coração totalmente bondoso, generoso. Jesus está querendo dizer que quando nós vamos perseverar em oração, precisamos perseverar com a certeza de que Deus é bondoso por natureza. Se nós não tivermos essa convicção, nós podemos ter duas atitudes. Uma, nós podemos deixar de orar, se não cremos na bondade de Deus.
Mas também podemos ter uma outra atitude, que é de orarmos, mas orarmos com motivações equivocadas. Se você não tiver convicção da bondade de Deus e se lançar a perseverar em oração, você vai orar com motivações equivocadas no seu coração. Há pessoas que oram bastante, mas, por exemplo, elas perseveram em oração e porque não têm a convicção da bondade de Deus, elas acham que perseverança na oração é uma espécie de luta com Deus para arrancar das mãos de Deus as bênçãos que eles precisam. Há pessoas que perseveram em oração como se estivessem lutando com Deus. É como se Deus fosse aquele ser cuja bênção está ali guardada na sua mão e ele está retendo e não querendo nos dar. E aí, então, nós, através da oração, vamos tentar convencê-lo, persuadi-lo, nós vamos guerrear com Deus para que Ele nos dê a bênção que precisamos. Não à toa, há pessoas que chegam a usar a história da luta de Jacó com o anjo. Uma história narrada no Velho Testamento, onde então Jacó luta com o anjo, para que o anjo dispensasse o favor sobre ele. E há pessoas que acham que na oração estão lutando com Deus, estão brigando com Deus para que Deus lhes abençoe. Se você tem orado dessa forma, é porque você não tem ainda entendido o quanto Deus é bondoso. Deus não requer que lutemos com Ele para que arranquemos das suas mãos as bênçãos que precisamos. Não é essa a visão que nós devemos ter de Deus. Deus é completamente generoso. Aliás, se você tivesse que lutar com Deus, eu garanto para você, as suas chances eram mínimas. Deus não pode ser vencido por ninguém. A oração não é uma forma de vencer Deus. A oração não é uma forma de cansar a Deus. A oração é um ato de desfrutar da presença dEle. Jesus nos convida à perseverança, não porque a perseverança é uma condição imposta para que Ele nos abençoe. Ele nos estimula a perseverança, porque é na presença dEle que nós temos tudo o que precisamos. Há pessoas que perseveram em oração e elas acham que a perseverança é um sacrifício meritório das bênçãos. Elas acham que quando Jesus nos ensina a perseverar, elas acham que a perseverança é uma forma de convencer Deus de que merecemos aquilo que nós suplicamos. Tem pessoas que acham que Deus tem suas bênçãos, querendo nos dar, mas espera que nós entreguemos a Ele algum sacrifício para que possamos merecer. E a perseverança, nesse caso, se torna esse sacrifício. Meu querido, a ideia de sacrifício como algo que vai mover Deus a nos abençoar, essa ideia, esse conceito é pagão e não cristão. Na Bíblia, Deus não nos abençoa porque fazemos por merecer. Deus não nos abençoa porque fazemos sacrifícios. A Bíblia diz que Deus nos abençoa segundo a sua graça, segundo a sua bondade. Nada do que Deus nos dá tem a ver com nossos merecimentos. Tudo que Deus nos dá tem a ver com a graça e a bondade dEle para conosco. Então abandone essa ideia de que você está perseverando e se Deus não te respondeu, é porque você ainda não sacrificou-se o suficiente em perseverança. A perseverança não é sacrifício, porque Deus não quer sacrifício, nem de mim, nem de você, para que possa nos abençoar. Todo sacrifício já fora feito na cruz. Todo sacrifício já foi feito na cruz. A perseverança, lembro você, não é sacrifício. Perseverança é o ato de permanecermos no Senhor. É o ato de permanecermos nele, apesar das nossas tribulações, apesar das nossas dores, apesar de todas as nossas dificuldades. Há pessoas também que acham que a perseverança é uma condição que Deus impõe para nos abençoar. A perseverança não é uma condição imposta por Deus. Há pessoas que acham que Deus faz conosco mais ou menos o seguinte: o que você quer? Você quer uma casa própria? Bom, então, espera aí, casa própria é uma bênção razoável.
Então, não dá para te dar uma casa própria, eu não posso te abençoar com a casa própria, porque uma casa própria é caro, então eu vou precisar que você ore pelo menos, deixa eu calcular aqui mais ou menos, uns 6 meses de oração. Tá? Então, se você orar 6 meses seguido, diariamente, falando comigo sobre uma casa, eu vou te abençoar. O que você quer? Você quer uma cura? Então espera aí. Bom, uma cura depende de que doença. É doença grave? Bom, então, espera aí, deixa eu fazer o cálculo. Não, para essa bênção aí, você vai ter que orar uns 4 meses e aí sim vai valer a bênção. Você acha mesmo que Deus nos trata dessa maneira? Se Deus assim o fizesse, toda a sua natureza bondosa estaria pelo chão. Deus não faz isso conosco. Perseverança não é uma condição imposta por Deus. Deus quer que perseveremos porque Ele não quer que nos afastemos dEle. Perseverança é o ato de descobrir que não existe outro lugar melhor de estar do que na presença de Deus. Perseverança é o ato de descobrir que não existe outro lugar melhor do que estar em oração, porque na oração nós descobrimos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer bem, o quanto é bom desfrutar da presença dEle. Então, persevere em oração, porque perseverar significa permanecer em Deus, significa permanecer no Senhor. Não desista de orar, ainda que você julgue que não tem valido a pena orar. Entenda que muito do que você pede para Deus, Deus entende que não é propósito dele para a sua vida, não é o melhor para a sua vida. Melhor do que o seu conforto, Deus está preocupado com o seu caráter. Às vezes, Deus está tratando com você, Deus está ajudando você a ser uma pessoa melhor, Deus tem abençoado você de outras formas, então não desista de permanecer na presença dele. Tá bem? Eu espero que essa palavra, de alguma forma, tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração. Palavra de paz.